Em meio ao tempo, nasce uma história feita de sons, de encontros, de sonhos. A Corporação Musical Banda Maria Imaculada não é apenas uma banda, é um lugar onde vidas se transformam através da música. Entre ensaios e apresentações, surgem amizades. Entre erros e acertos, nasce o aprendizado. E em cada nota tocada, existe um pedaço de quem passou por aqui. Gerações foram formadas, talentos foram descobertos e muitos encontraram na música um caminho. Por trás de cada apresentação existe dedicação, existe esforço, existe amor. E essa história não seria possível sem pessoas, músicos que doaram seu tempo e talento, presidentes e suas equipes que assumiram a missão de manter tudo de pé, maestros que, com sabedoria, conduziram muito mais do que músicas, conduziram vidas. A todos vocês, o nosso mais sincero agradecimento. E, enquanto essa história ecoa no presente, o olhar se volta para o futuro. Um futuro de crescimento, de novas oportunidades, de mais jovens sendo alcançados pela música. Um futuro onde a tradição se encontra com a renovação. Porque a Banda Maria Imaculada é mais do que memória. Ela é continuidade. É cultura, é identidade, é pertencimento. E essa história ainda está sendo escrita. A banda foi fundada dia 8 de dezembro de 1938 pelo, na época, o Padre Amantino. Atualmente, tempo depois, ele passou a ser Monsenhor Amantino. Ele foi o primeiro regente. E pouco depois, não me passaram essa conversa, dessas datas todas aí, essas épocas todas. Pouco depois, o João Silvério foi o segundo maestro, ficou até um certo tempo. E o Sebastião Barroso, teve o Percy, teve o Nivaldo dando aula, teve o maestro Du de Guanhães. O Sebastião Barroso ficou na banda como regente muitos anos e me entregou a regência em 1985. Daí para cá, eu já trabalhei e trabalho com a banda, formando músicos para que a banda não acabe. Bom, em 2021 veio aquela pandemia e eu estava com 36 alunos. Foi quando o governo do estado, ele por questão da doença que estava grave pelo mundo afora, ele afastou temporariamente todos os professores de música da cultura de Minas Gerais que tinha acima de 60 anos e que tinha comorbidade. Eu, na época, eu estava com 63 e com comorbidade, diabético, né? E fui afastado. Nesse tempo eu perdi todos os alunos que eu estava com ele. Tempos depois voltei e fui começando a dar aula de música daqui, dali, acolá. E agora nós estamos trabalhando aí com 20 alunos. 20 alunos. O presidente da banda, ele se propôs a mim a me ajudar a dar aula de música, aula teórica. Ele foi meu aluno de música também, e aí eu, satisfeito, falei para ele me ajudar. E meus dois filhos, que são hoje multi-instrumentista, eles estão dando aula prática para ajudar a formar as 20 pessoas, 20 alunos, entre crianças e adultos. A gente está formando para a banda voltar a crescer novamente. Meu nome é Raimundo Zeferino de Pinho Carvalho, minha profissão, tabelião aqui em Paulistas. Hoje eu tenho oportunidade de, junto à comunidade sabinopolense,
fazer uma homenagem a Monsenhor Amantino. Quem foi Monsenhor Amantino? Monsenhor Amantino, ele nasceu no dia 19 de março de 1893. Ele nasceu na então Vila Rio do Peixe, hoje município de Alvorada de Minas. Seu pai, Pedro Amantino dos Santos. Sua mãe, Filomena Teixeira de Jesus dos Santos. Monsenhor Amantino, ele chegou em Sabinópolis no dia 26 de fevereiro de 1928 e permaneceu servindo a comunidade de Sabinópolis, a paróquia de São Sebastião, até o dia 8 de junho de 1969, quando Deus o levou. Hoje eu digo para mim que Sabinópolis é o berço cultural do leste mineiro. Por quê? Porque é a cidade que tem mais pessoas formadas, é a cidade que realmente preserva a sua cultura e é uma cidade que tem um item muito interessante, chama-se gratidão. Todos os filhos de Sabinópolis gostam de enfocar Monsenhor Amantino, de falar de Monsenhor Amantino. Aqui eu tenho um livro de Azené de Pinho Queiroga, homenageando Monsenhor Amantino. Aí, ó, chama o mestre, o verdadeiro mestre. A banda de música de Sabinópolis, ela foi iniciada no ano de 1936. E chegou-se à cidade de Sabinópolis um senhor chamado João Silvério. Na página aqui 201 fala dele, do livro. Ele veio de Itamarandiba, ele veio para ser diretor da escola Dr. Sabino Barroso. Aí ele era natural de Itamarandiba, né? E há uma parte aqui, quando ele tocou essa música Risonha, todos os músicos de Sabinópolis ficaram impressionados com a genialidade do mestre João. Ele era chamado lá de Mestre João. E aí fundaram a banda, né, que inicialmente ela tinha o nome de Congregação Mariana de São José dos Casados. E essa banda, ela foi muito importante para a cultura de Sabinópolis, porque ela revelou inúmeros músicos famosos. E aqui no livro do Monsenhor Otacílio, a gente fala nas páginas 220 de músicos famosos de Sabinópolis. Olha para você ver o que Sabinópolis produziu em termos de música. O Zé Coelho era um grande destaque da banda. Simvaldo Pinho era o saxofonista de primeira. Valdir Araújo, no pistão, ele era perfeitíssimo. A requinta do João de Deus, o João Silvério, não ficava para trás. Instrumentos de corda é o que se apreciava mais. No violão, Lauro de Pinho e Etelvô. Então, a herança que Monsenhor Amantino deixou para Sabinópolis, ela é valiosíssima. Eu estou aqui, Dilce Lalécio Prachetes, para falar só um pouquinho sobre a banda Imaculada Conceição. Eu tinha muito poucos anos de vida, mas lembro de meus pais, de meus avós, de meus tios falando demais sobre a banda. Como era interessante a banda daquela época. Então, as festas religiosas, as coroações,
A coroante, a prostituição saía da casa da coroante e a operação era na matriz. Tudo muito bom, tudo muito bem feito. Todas as atividades que tinha, a banda estava presente. Os meus pais contaram que no dia 8 de dezembro, quando foi inaugurada a banda, foi debaixo de uma chuva que só vendo. E o Monsenhor Amantino ali desfilando junto com a banda, todo feliz. Você lembra de alguma coisa assim da época que a gente tocava junto? Quando eu entrei para a banda, eu era menino. Sim. A gente tocar em vários lugares, Sim. várias cidades, né? Sim. Eu lembro que a gente saía muito para os acontecimentos das paróquias aí, nossos vizinhos, e a gente ia sempre lá tocar. Nas regiões aqui, por perto, Cerro, Guanhães, eu me lembro lá de Chora do Porto. Você lembra? Eu lembro, e eu como lembro. Eu sei do Tarol. Foi Sebastião Arroz te elogiar. Você que você fez, né? Dona Sinhá talvez não lembrou, nem Zé Maria. Eles eram os músicos da banda Maria Imaculada. Participavam, eles eram congregados marianos. Então a banda tinha um apelido carinhoso, que eles chamavam ela de Banda Mariana, por causa da congregação mariana. Eu me chamo Nivaldo de Pinto Tavares, nascido em 1928, 30 de dezembro de 1928, em Sabinópolis. Então, pegou os congregados marianos, entregou a turma para João Silvério, o maestro João Silvério. Ele ensinou a banda, aos músicos, e pegou tudo com o instrumento. Quando já estava tocando, houve a inauguração dela, o primeiro dia que elas tocaram. Depois da banda tocar, o primeiro toque foi dia 8 de dezembro de 1935. Foi a época que já inaugurou a banda completa, uniformizada e tudo. Chamava Banda Mariana. Nossa, a Banda Mariana. Era a Banda Mariana, mas o nome é Imaculada Conceição. O Monsenhor Amantino, onde a banda ia, ele estava sempre presente. Os primeiros, com o desfile da banda, ele estava com ele e o maestro João Silvério. Agora, para ir fora, nós saíamos para tocar, e o Xedita tinha festa, nós que tocava a banda, mas a gente ia na véspera da festa, tocava, levantando o braço. No outro dia, o dia da festa, dormia. No outro dia é que a gente via, gastava 3 dias. E ia de caminhão. Não existia ônibus e tinha os caminhões, a gente botava as tábuas na carroceria e a gente ia de caminhão. Olá pessoal, meu nome é Genésio de Pinho Barroso. Eu sou filho do Sebastião Barroso, que durante muitos anos tocou e foi músico da banda Maria Imaculada Conceição. Foi também regente, ajudando a banda nas suas dificuldades, em várias faces da banda. Tinha algumas histórias boas que a gente participou, que inclusive fizeram parte dessa história. O meu pai, ele fazia questão de ter como um dos músicos o Macionilho, que era um senhor que morava numa Itaca, uma região, na época, até mais difícil de se acessar. E todas as vezes que a banda ia tocar, o meu pai pedia a gente para buscar e devolver, para entregar de volta o Macionilho nessa região.
tá? E por que que era assim? Porque o Machonilho era um excelente baixista. E meu pai não gostava que a banda tocasse sem o baixista, porque o baixista era o que dava o tom de grave na banda, né? E as notas graves, o som grave é aquela que realmente sustenta a música, né? E dá essa riqueza, todos os detalhes que um dobrado merece, né? Que também é muito bonito e muito rico. Pois bem, eu estou me lembrando aqui de algumas passagens do meu pai, com o amor que ele tinha pela música, a questão que ele fazia, inclusive em tocar aqui em casa, em ensinar a gente a música, né? E ele tinha também um grupo de velha guarda que era praticamente o núcleo desses músicos da banda Maria Imaculada, que faziam bailes, que tocavam em aniversários. Então ele realmente tinha essa questão da música e da banda, né, do seu instrumento, como uma coisa maravilhosa, assim, espetacular. Mesmo quando ele estava em fase final de vida, né, ali sem poder ter a mobilidade necessária, ele tinha um banquinho de plástico que a minha irmã André, que também tocava na banda, né, levava esse banquinho, punha no coreto e ele acompanhava a banda naqueles dobrados que ele gostava, né. Eu me lembro perfeitamente que tem um dobrado chamado Major Volmer, que ele adorava tocar, e tem uma parte desse dobrado que entra os instrumentos graves, né, o sax tenor, o baixo, e nesse momento ele delirava com a música. E no final, até aqui em casa, já na cama, ele de vez em quando pediu o seu instrumento e tocava alguma coisa. Então, esse legado desse amor pela música deixou a gente, todos nós filhos dele, com alguma coisa relacionada à banda ou com alguma coisa relacionada à música, né? Os meus sobrinhos começaram a tocar e tocam, meu irmão, a minha irmã, aquele que não tocou instrumento porque teve algum problema de saúde, como foi o meu caso, que comecei a tocar o sax alto, mas eu descobri um glaucoma e eu não posso soprar instrumento, então eu também, apaixonado pela música, acabei aprendendo violão. Mas tudo no legado do meu pai, que fez essa paixão nossa despertar. Meu nome é Sebastião, sou músico da Corporação Musical Banda Maria Imaculada há 25 anos, entrei no ano de 2001. Eu posso citar um exemplo que é o meu, aonde a gente também se espelha nos músicos mais velhos. Eu entrei com 13 anos e na época o presidente era o Joni, tinha uns outros colegas que eram da mesma profissão e eu passei a me espelhar neles, né, a profissão, achar interessante, e hoje, coincidentemente, eu estou no mesmo ramo que eles. Então, assim, se isso aconteceu comigo, a gente pega a nova geração, elas podem também estar se espelhando nos músicos. Então, nós hoje, que estamos à frente da banda, nós temos que mostrar que há várias possibilidades para os músicos mais novos, para os iniciantes, as crianças, né? E lá também a gente tem a função de fazer esse trabalho também, de mostrar que aqueles meninos que estão neles têm vários caminhos a seguir, né? Eles mostrar que os sonhos deles não são impossíveis, pelo contrário, são totalmente possíveis, só depende da força de vontade, que é o que a gente fala sempre para os nossos músicos que estão inseridos lá na corporação. Para ser músico, a gente precisa somente de uma coisa: vontade de querer ser músico. Tendo isso, você já vai ser um brilhante músico. Hoje, em nome da corporação, agradeço a todas essas pessoas maravilhosas que passaram por essa corporação. Agradeço também ao nosso maestro Aya, que sempre esteve conosco, guiando essa família BMI. E agradeço a todos os músicos ativos, os de hoje, por estar mantendo essa tradição. E agradeço aos novatos, vamos dizer assim, por estar inserindo e tendo a missão
de continuar, de abrilhantar ainda mais essa tradição maravilhosa que nós temos aqui em nosso município. Então, meu agradecimento a todos. E hoje também nós estamos aqui com 2 alunos, né, nossos lá, um da percussão, que é com Danile, e a outra aqui com instrumento de palheta, que é com a Isa, que estão lá aprendendo essa parte, e o maestro ele faz a função da correção e da maestria, né, nas nossas apresentações. Então, é uma nova metodologia que a banda traz para melhorar e aperfeiçoar todos os nossos músicos, graças a Deus, com o apoio dos nossos professores e parceiros que estão lá fazendo esse trabalho brilhante. Música